A agropecuária brasileira enfrenta uma guerra de desinformação focada em críticas distorcidas de suas atividades como não sustentáveis. Na Europa e nos Estados Unidos, homens e mulheres do campo são valorizados como fundamentais para a existência das cidades e a qualidade de vida da população. Já no Brasil, há um ataque sistemático ao agronegócio e ao mundo rural, como sinônimos de atraso e destruição ambiental. O material escolar menospreza a relevância do agro na economia, na sociedade e na cultura nacional, e deturpa, junto aos alunos, a imagem da agropecuária. Em muitas escolas, o passado latifundiário do mundo rural é apresentado como se fosse a realidade atual do campo. A transformação econômica, social e técnica ocorrida na agricultura brasileira é ignorada. Apostilas apresentam uma falsa oposição entre agronegócio e agricultura familiar, como se não fossem complementares e parte da mesma agricultura. Hoje, o material didático parte de visões simplistas e sem base científica para atacar a agricultura moderna e suas técnicas de controle de pragas, irrigação, intensificação nos cultivos, entre outras. Essa situação suscitou um movimento de questionamento do conteúdo do material didático utilizado em escolas e suas informações preconceituosas. O nome desse movimento de pais e mães ligados à agropecuária é De Olho no Material Escolar. A iniciativa se alicerça em relatos de produtores rurais, na opinião de profissionais da agropecuária e de pesquisadores de todo o país. O movimento aproxima professores, produtores de material didático, editoras e alunos da realidade rural e da sustentabilidade da agropecuária. Para tratar desse tema, o pesquisador da Embrapa Territorial Evaristo de Miranda conversa com Letícia Zamperlini Jacinto, graduada em Administração de Empresas pela FAAP, vice-presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio, membro do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp e fundadora do movimento De Olho no Material Escolar. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E essa sustentabilidade, ela é reconhecida como sendo econômica, técnica, ambiental, mas existe uma verdadeira guerra de desinformação contra o agronegócio brasileiro. E uma das dimensões dessa guerra ocorre no sistema educacional. Em muitas escolas, em muitos materiais escolares, o agro é apresentado quase como uma ameaça ao meio ambiente, à saúde das pessoas e ao país. Diante disso, temos então essa iniciativa tão espetacular que é esse movimento De Olho no Material Escolar. E eu tenho hoje a alegria de receber aqui conosco a Letícia, coordenadora desse trabalho. Bem-vinda ao Brasil Verde, Letícia. Obrigada, professor Evaristo. Um prazer, na verdade, estar aqui com vocês no programa Brasil Verde e falar desse tema tão importante que é a educação e o agro, que a gente é tão apaixonado, né? Letícia, as pessoas que estão nos assistindo não são, na sua imensa maioria, pessoas do agronegócio, né? São pessoas nas diversas cidades do Brasil, pelo interior do país, nas capitais. Você pode dar uma ideia para eles inicialmente como é que você chegou nesse problema? Qual é a sua formação? Como é que você acabou se envolvendo com essa temática? Claro, eu sou formada em administração de empresas, né, pela FAAP, e sou produtora rural e mãe de 3 filhos. O Felipe, de 7, a Vitória, de 10 e a Isabela, de 12. E eu sou muito preocupada com a educação há bastante tempo, então, assim, a gente tem iniciativas aqui com grupos de mães de Clube do Livro, a gente fez também curso de empreendedorismo para as crianças, curso de retórica, agora vamos começar um curso de história. Então, a educação, eu acho que ela fez uma grande diferença na minha vida. Sempre gostei muito de ler, de estudar, tenho uma admiração eterna pelos meus bons professores, e então eu sempre me interessei pelo tema. Antes da pandemia, a gente já fazia alguns trabalhos com as crianças na escola, né, que elas estão. Então, levando palestras, entrando na feira de ciências, participando ativamente. E a gente já percebia essas distorções, na verdade, falta de atualização do material didático. Mas na pandemia isso ficou muito evidente, porque além
de ter acesso ao material deles, a gente tinha acesso ao que era pedido pelo material dos professores. E aí ficou muito mais sério, né? E a gente ouvia as aulas, via para onde isso estava sendo conduzido. E uma coisa que me chamou a atenção do agro, porque eu estou presente nele, hoje em dia sou produtora rural, mas muito além disso foi a linguagem pessimista, sabe? O negócio traz uma carga para a criança muito grande, de tipo, não ter orgulho do Brasil, não ter orgulho dos setores produtivos brasileiros e de tudo que a gente faz de tão bonito aqui dentro, tão sério, né? Com tanta ciência envolvida, tecnologia, a parte social, como isso evoluiu. E então isso pegava muito para mim. Eu falava, gente, quando você vai ensinar alguma coisa para a criança estudar, você tem que encantar aquela criança, para que ela queira procurar mais, saber daquela matéria, ir além, comparar com outros povos, outras culturas, entender a ordem cronológica das coisas, entender a história para depois reescrever o futuro, né? Mas da maneira como está sendo ensinado, essa visão muito ruim, pessimista, com uma carga histórica tão grande, não encanta. Eu vejo, não tem brilho, tipo, tive uma super aula de história, uma super aula de geografia. Eu não tenho visto muito isso entre os jovens brasileiros. E no início eu podia falar para os meus filhos, mas hoje em dia a gente tem atendido muitas crianças, né? Só no primeiro semestre foram 7.000. Então a gente consegue perceber isso quase no Brasil todo. É interessante isso, não é? Ou seja, um dos setores mais modernos da economia brasileira, que é o agro, o setor que mais incorpora inovação, né? Um setor que tem as startups mais avançadas, né? O setor, eu estava vendo agora o mercado de drones, 85% dos drones são usados, comprados pelos agricultores. Enfim, um setor extremamente dinâmico na parte de informática, enfim, de todas as tecnologias modernas de comunicação, tudo isso muito cuidadoso com o meio ambiente, ser tratado dessa forma, né? Qual que é a explicação disso? O que está aí por trás desse trabalho nas escolas, no fundo, né? Não de formação, mas de deformação, né? Dos jovens e das crianças com relação à realidade, né? A realidade. Claro que o agro pode ser apresentado com seus problemas, com seus desafios, etc., mas não se trata nem de condenar o agro, nem de justificar, mas de compreender a agricultura brasileira complexa, importante na economia do país, e essa busca de compreensão parece que foi abdicada, não é? Sim, na verdade, para entender o que estava acontecendo, entender esse setor educacional, né, a gente teve que realmente estudá-lo. Então, tivemos inúmeras ações, assim, no início era um movimento, hoje em dia é uma associação, porque a gente pensou, nós vamos trazer isso para as editoras, a gente vai trazer essa evolução para o próprio MEC e as coisas devem andar e serem atualizadas de maneira rápida. Não foi o que aconteceu, então a gente teve que entender realmente qual era o processo que passava. E nós aqui, da diretoria toda, né, tenho muito isso dentro de mim também, eu confio nas pessoas, eu acho que, na verdade, não tem como a gente generalizar. Então isso é de propósito, não tem como eu acreditar que um professor levanta de manhã para dar aula, convenhamos, para 60 alunos, né, 30 de manhã, 30 à tarde, ou às vezes até mais, se ele pula de sala, para falar assim, olha, eu vou dar a minha pior aula, né, de uma coisa extremamente desatualizada. O que a gente acredita é que ele tem, sim, em mãos uma ferramenta muito ruim didática. Então, ele dá o que é colocado lá, né? E ações pontuais a gente já estava fazendo, mas ela acontece um dia do ano, 3 dias do ano, não os outros 360 dias. Então, a gente teve que entender um pouquinho o que esse professor estava na mão, se era só uma editora, e a gente descobriu que eram praticamente todas. Então, a gente foi para dentro do MEC, via frente parlamentar, a gente esteve lá até com a ministra Tereza Cristina, e para entender quais eram os processos que tinham lá, porque outra coisa que eu custava acreditar era assim, gente, essas editoras, elas ganham dinheiro, elas estão inseridas no mercado, muitas são abertas na bolsa. Qual é a função ou a disfunção, né, de falar mal de todos os setores produtivos? Porque o agro é um deles, é um que a gente consegue provar hoje em dia
com bastante ciência, toda essa evolução, mas os outros setores também produtivos são encarados com essa mesma visão pessimista, só com foco nos problemas, e muitas vezes problemas muito antigos. Então, como você falou, né, é importante falar dos desafios. Eu acho super importante. A gente tem que trazer isso para as crianças, porque é elas que vão ajudar a resolver esses desafios. Quando elas forem profissionais e forem para o mercado, elas que vão trazer esses desafios, mas que os desafios sejam atuais, né, e não de 100 anos atrás. Então, a gente tem... E quais são os pontos, assim, onde talvez o material didático apresente a visão mais deformada do agronegócio? É no uso de defensivos, na maneira de cultivar, é sobre quais são, assim, vocês têm lá 3, 4, 5 temas, vocês chegaram a sistematizar um pouco quais são as temáticas que realmente as coisas precisam mudar e se aproximar mais da realidade? Sim, são praticamente todos os temas do agro, mas a gente já fez uma análise muito profunda desses materiais, igual eu estava contando, né? Quando a gente entrou dentro do MEC, a gente foi ver por qual processo passa essa editora. Então, tem um edital, nesse edital não tem uma regra óbvia e clara para a educação, que as fontes deveriam ser científicas, públicas e atualizadas. Para mim, eu acho que seria a primeira regra a ser colocada num edital, porque você tem que conseguir checar aquela fonte, né? E não pode ser, as fontes hoje em dia são de ONGs internacionais, com claro interesse comercial no Brasil, são de blogs e de Google mesmo. Coloca lá e o que for mais fácil que aparecer, está colocado, né? Então, depois elas passam por uma licitação e tem um banco de avaliadores e uma comissão técnica que analisa isso. Então, por que tanto tempo, demora 5 anos um material didático no mercado? Por que tanto tempo e tanto dinheiro expendido nisso, sem efetividade, né? Saindo da maneira como é que estava saindo. E a gente fez um estudo junto com a FIA, Fundação Instituto de Administração, ligada à FEA da USP, que analisou 80% desse material didático comprado no último PNLD, no Programa Nacional do Livro Didático. E lá a gente conseguiu elencar exatamente os temas, por porcentagem, né? Então, desmatamento é o primeiro, super mal compreendido, não existe referências às leis brasileiras, né, ao nosso Código Florestal, a toda a preservação que é feita dentro do meio rural, pelo produtor rural, são as leis de estado por estado, né? Amazônia 80%, o estado de São Paulo 20%. Então, o que isso significa, quem mantém isso, quem paga por isso, mas a parte de desmatamento é muito grande. A parte dos defensivos agrícolas também. Então, não vejo citado Anvisa, aliás, eu não vi nenhum material didático que a gente checou. Então, se a gente aprova, né, remédios, vacina, a mesma coisa é o remédio para a planta. E a gente não chama de remédio tóxico, né? Então, é trazido como assim, as crianças nadam no rio que tem perto de agricultura e eles saem doentes com febre, que a gente tem envenenado a população através dos nossos alimentos. E o que a gente tem instigado muito esses professores, autores e crianças é a perguntar: se a gente envenenar o mundo inteiro mesmo, como é que a gente está exportando para tantos países? Né? Como é que o agro cresceu tanto? E se isso fosse verdade, né? E a parte também do trabalho escravo, ela é citada quase em todas as séries, porque isso é pedido pela Base Nacional Comum Curricular, que é o Currículo Único Brasileiro. Então tem que citar a parte do trabalho escravo. Isso não teria problema nenhum, é histórico, né? E se quiser trazer para os dias de hoje, teriam que trazer os dados do IBGE e do Ministério do Trabalho. A gente tem que ter fonte. O autor não pode acordar e falar assim, eu vou escrever o que me vier na cabeça, ou eu vou pegar um exemplo de alguma coisa que eu vi na mídia, que é algo espetacular, momentâneo, pequeno, que ninguém sabe onde está aquela fazenda, onde é que existe, e trazer como se fosse a realidade do setor. No caso do trabalho escravo, tem um exemplo que eu acho que de tanto falar dele eu já até decorei, mas fala que os funcionários chegam na fazenda sabendo que devem para o patrão dinheiro do adiantamento, do transporte, da alimentação, que as foices, facões, motosserras, botas e luvas também serão cobrados, e que os produtores rurais contratam homens armados para proteger e impedir que eles se revoltem. Gente, isso assim, jogado no material didático, sem nenhuma contraposição.
E mais ainda do que isso, cadê o tanto que o agro emprega, como evoluiu nessa parte social e como evoluiu, inclusive, a tecnologia que possibilitou que esse funcionário fosse muito mais bem amparado no trabalho, que crescesse esses salários, quais as oportunidades que o aluno tem. Então, tem inúmeros exemplos, assim, mas eu acho que esses três são os maiores. A pecuária também tem muitos exemplos, falam que a pecuária, na verdade, causa erosão e traz areia para o solo. E eu falo sempre, não, uma pergunta, quem faria isso com a própria fazenda? Quem faria isso com aquilo que dá o ganha-pão, né? Que é de sua propriedade. A mesma coisa que você chegar em casa, quebrar os móveis e os colchões e falar, vou viver aqui dentro. Né? Não tem lógica. Então, trazer essa evolução é muito importante. E para a gente tentar evoluir, vocês conseguiram algumas conquistas, algum movimento? Eu sei que vocês se reuniram com editores, vocês também diretamente se reuniram com pesquisadores, vocês têm feito um esforço, né, para levar esse diálogo, estiveram na Fiesp, já em várias instâncias, né, para conversar sobre esse tema. Dá para você apontar para nós? Nós vimos aí todo esse desafio, esse problema, né? Eu fico assim muito triste quando eu vejo essa história que você falou do trabalho escravo. Isso pode existir no Brasil, mas quando existe um caso, você não dá para generalizar para o município onde ele ocorreu. Não dá para generalizar no município, quanto mais no país, né? A partir daquele caso, você vê as pessoas fazerem isso, né? Mas existe a perspectiva de alguma evolução? Já há exemplos de algumas coisas que estão sendo mudadas nisso? Existe sim. Primeiro, esse estudo que a gente fez da FIA, ele fica pronto em uns 2 meses. Né? Eu acho que com ele foram analisadas pelo setor educacional, né? Nessa perspectiva. Então, assim, contra dados, fatos, não existe questões, né? Então, eu acho que a partir daí a gente vai ter um grande trabalho mais potencializado, numa velocidade maior do que a gente já está. E com as editoras, a gente sentou uma por uma, que a gente tinha material na mão, são 12, que são as maiores do Brasil. O mercado ele é bem restrito, não existem muitos players, grandes players no mercado. Para vocês terem ideia, 80% do material didático que o MEC compra é de 5 editoras. Então, essa amostragem ela é bem restrita. Então, a gente sentou com essas 12 editoras, levamos elas na Fiesp com o presidente da Embrapa, para que ele pudesse dar uma palestra dessas 5 décadas de evolução do agronegócio, e a partir daí vários trabalhos se iniciaram. A gente teve a renovação do Fundamental 2 junto ao SESI São Paulo, então o De Olho ajudou a apontar quais os materiais estavam falando de maneira defasada, né, desatualizada em relação ao agro, e o Departamento de Agro da Fiesp, o DEAGRO, ajudou a fazer as contraposições. Então, os links, você quer falar de índio, vamos trazer os dados da FUNAI. Você quer falar sobre o desmatamento, vamos trazer os dados do IBAMA, evolução tecnológica no solo, da Embrapa. Então, a gente chegou a indicar muitos links para esses autores fazerem essa renovação. E com a Somos Educação, que é a maior hoje em dia editora do país, ela tem Ática, Scipione, Saraiva, Anglo, grandes, estão 50 marcas, é aberta inclusive na Bolsa de Valores. No início eles falaram, Letícia, a gente não entende nada de agro, moramos em São Paulo e não temos acesso a essa informação que você está trazendo. Faz o seguinte, eu vou mandar uma pessoa que filma com você, né, o nosso filmmaker daqui da editora, e você grava um vídeo do agro aí. Se a gente achar que isso daí é interessante, a gente continua o trabalho. E a gente passou uma semana com ele no Mato Grosso. Então, de Cuiabá até Sinop, ele viu desde a maior empresa de agronegócio do Brasil, até assentamento de sem terra que deu certo, até pequenos e médios produtores. Conversou com todos aqueles imigrantes que subiram e abriram esse país, né, de maneira consciente, forte, com muito trabalho, muita dedicação. E ele ficou muito impressionado com o que aconteceu com essas cidades que o agro está, né? São cidades limpas, que têm acesso à educação, que têm acesso a restaurantes, a grandes supermercados, etc. IDH alto. Então, essa transformação também foi vista. E ele voltou e falou, ó, não dá para a gente continuar com o vídeo, vamos fazer uma série de vídeos. Então, a gente já tem 15 vídeos prontos, o restante fica pronto no final do ano, vão ser 40.
E a gente já está com uma ação com essa empresa para sentar com os autores, assessoria pedagógica. Tem um evento que vai acontecer no começo do ano que vem com todas as escolas que utilizam esse material, para que elas possam ter acesso, né, a esse vídeo, entender o porquê desse projeto, o porquê desse trabalho. Agora, no dia 20, 21 e 22, a gente está indo para Pompeia, junto com a Fundação Nishimura, conhecer um novo método de educação trazido pelo Canadá. Eu estive no Canadá em julho, conversei com o Tom Rudnick, que é dono desse método, e é um método completamente inovador, super diferente. O ranking dos alunos dele é muito diferenciado, inclusive no Canadá. Ele tem uma parceria com a Jato e a gente está levando a editora Alfabeto, a gente está levando a Poliedro, a gente está levando Mackenzie, a gente está levando diretorias de escola, vários participantes do mercado educacional para entender essa nova metodologia. Porque com uma metodologia boa de aplicação, mais um material didático bom, a gente consegue replicar isso Brasil todo. Então, a gente também teve contato bastante com a Bernoulli, mandamos para elas os links, fizemos várias reuniões. Então, tem evoluído assim de maneira impressionante, porque a gente tem um ano de associação, em junho a gente fez um ano. Então, a demanda foi muito maior do que a gente imaginava. E a gente trabalha de maneira voluntária, né, aqui. Então, são mais ou menos umas 30 pessoas que estão realmente doando o seu tempo por conta desse propósito tão importante. E talvez se eu pudesse fazer um pequeno comentário aqui, existe uma liderança feminina, né, nesse trabalho, existe essa sensibilidade e sempre esse envolvimento maior das mães, né, com a educação dos filhos, um olhar mais próximo, né? E eu acho que essa linguagem deturpada do material escolar é tão longe, né, do que é esse tipo de relação que você tem nas famílias, na educação, né? Dá para você comentar alguma coisinha sobre isso ou eu estou aqui imaginando coisa? Então, na verdade, eu acho que porque a liderança e o pessoal da comunicação são mulheres, né? Vocês veem mais as mulheres, mas a gente tem muito homem envolvido aqui. Então, até o nosso diretor técnico é o Rodrigo Paniago. No nosso conselho tem muitos homens também extremamente presentes, né? Tem o ministro Roberto Rodrigues, tem o Christian Lobauer. Eu acho que é uma construção, sabe, junto. Muitas vezes a mãe está mais perto do dia a dia dos filhos, né? Mas não necessariamente. Às vezes tem homens também que estão aí junto. O que eu percebo é que dói bastante, né, você ver isso, porque você ouve os comentários diariamente, a mãe está mais em casa, consegue almoçar, acho que principalmente no agro, né, porque os pais às vezes viajam bastante, ficam um tempo fora, né, as fazendas são longe e tudo mais, então a gente consegue absorver isso um pouquinho mais da criança. E realmente, como mãe, me dói muito, assim, eles enxergarem, tipo, ir para a escola e voltar com questões tão absurdas. Isso não tem a ver com de olho no material escolar, por enquanto, porque a gente pegou primeiro o agronegócio para fazer essa renovação. Mas essa semana minha filha ouviu na escola, na aula de história, que a gente não teria que ter orgulho do Brasil, da independência do Brasil, nem quando chegou Cristóvão Colombo. Porque foi no mesmo momento que começou o massacre indígena. Então, assim, estudar história dessa maneira, jura? A gente precisa de pessoas assim encantadas com esse país, com o potencial que a gente tem. A gente precisa de brasileiros dentro do Brasil com vontade de trabalhar aqui, com esperança nesse país, né? Querendo resolver os problemas daqui. Então, eu acho que essa função de mãe vira onça, né? Mexeu com os nossos filhos, a gente vira onça. É gravíssimo, né? Você cortar a pessoa das suas raízes. E uma maneira eficiente de fazer isso é fazer a pessoa ter vergonha das suas raízes, né? Ter vergonha da sua história. Porque aí você fica sem enraizamento, sem base, né? E eu costumo dizer que, às vezes, a gente faz um posicionamento na Embrapa sobre a realidade do agro, fala, vocês são muito radicais. Eu falo, somos mesmo, a palavra radical vem de raiz, quer dizer, justamente enraizados, nós somos radicais. Nós procuramos enraizar as coisas na realidade, não é? E é claro que tem que ter essa mensagem de esperança para as crianças, para os jovens, ver que é um país de oportunidades. Poucos países no mundo oferecem tantas oportunidades para as pessoas, e muito menos no caso do agro, né? O agro hoje
está trazendo jovens para o campo, né, com formação sofisticada, etc. Nós estamos caminhando já aqui para o fim do programa. Eu queria te passar a palavra um pouco para você falar dos seus últimos encaminhamentos, enfim, das coisas que você acha realmente relevante destacar e até de orientação para os pais, para as pessoas, quando encontrarem assim um material muito dissonante, o que eles podem fazer? Certo. Eu queria falar rapidamente de 2 projetos que a gente tem. Um é o Vivenciando a Prática, porque além de modificar esse material frente às editoras e o movimento com o MEC, a gente tem levado as crianças, jovens, em feiras agropecuárias, nas fazendas, na agroindústria, para que elas possam ver, sabe? Ver, sentir, plantar uma árvore. E esse projeto, ele encanta. Ele está acontecendo no Brasil todo. Semana passada a gente estava no Irriga Show, no início da soja, e em vários lugares ao mesmo tempo, né? E também tem a biblioteca virtual, na qual a gente tem a curadoria da Exalc, para que eles falam que na hora que eles entram no site dos institutos de pesquisa, é muito difícil a linguagem para eles trazerem para o material didático. Então a gente vai disponibilizar materiais com linguagem boa para subir num site, para que eles possam consultar, construir mesmo essa ponte entre o agro e a educação. E para terminar, só uma mensagem aqui, eu li um artigo no Estadão, dia 31/8 até, do Cavalcante, né? Falava assim: o campo conhece o valor do tempo, nada se consegue imediatamente, no mundo rural os frutos nunca são resultado instantâneo do fazer, há uma profunda consciência da importância de aproveitar sem pressa e sem pausa o dom do tempo. O valor não reside no tamanho do salário ou no status social de cada tarefa, mas na qualidade, trabalho bem feito, no longo prazo. Não se trabalha contra a natureza, se trabalha para ela e com ela. Eu achei isso tão bonito, porque eu acho que além da gente ter começado esse movimento pelo agro dentro da educação, porque nós somos um movimento pró-educação, não pró-agro, né? Mas a gente está trazendo primeiro essa revisão do agronegócio para fontes científicas, públicas, atualizadas. Mas, ao mesmo tempo, esse Vivenciando a Prática, ele traz esse resgate do campo, sabe? Qual é a dedicação que você tem que ter? Você falou em raízes, né? Em sementes. Então, eu acho que são conceitos e valores importantes para a formação do ser humano. E eu acho que a gente também consegue isso através do agronegócio. E só para finalizar, quem tiver materiais e quiser também se associar, tá junto conosco, é só entrar no Instagram de Olho no Material Escolar. Lá tem um link para se associar, pode entrar em contato, mandar mensagens por lá, tem nosso e-mail, todos os nossos contatos necessários, porque a gente acredita que só com a sociedade civil inteirinha mobilizada com isso, a gente vai conseguir dar um segundo, terceiro passo. A gente sabe que tudo na educação demora, né? Mas a gente tem que começar com essa semente e criar agilidade e velocidade para atender o máximo de editora que nos procuram ao mesmo tempo. Letícia, queria agradecer muito a sua participação. Eu acho que todos estão de acordo, né, da importância da educação, do desenvolvimento do país, né, para o crescimento da nossa sociedade. Agora, não quer dizer isso colocar só as pessoas na escola, né? Isso pode ser até, às vezes, um mau negócio, né? É fundamental que haja qualidade nessa educação, né? Há exemplos, inclusive, no norte da África, de país que tem alta taxa de escolaridade e que conseguiram muito pouco resultado com isso, porque tem pouca qualidade, né, nessa educação. Agradeço mesmo a sua participação e convido quem nos acompanhou esta semana a estar de novo conosco aqui na semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá! Muito obrigada, até lá!